Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje a gente vai descobrir por que o fim do verão, as bruxas e o Halloween estão todos ligados. Nos últimos anos aqui no Brasil, o termo Halloween ficou muito conhecido. A gente acabou abandonando algumas coisas da tradição tupi, mas o Halloween que veio lá de fora começou a ser muito popular. E o termo Halloween, o primeiro registro desse termo vem de 1745 e é uma contração do inglês All Hallows Eve, que seria algo como véspera do dia de Todos os Santos. E tem várias teorias sobre a origem do Halloween moderno, mas a mais difundida aponta para o festival celta de Samhain, que era muito praticado principalmente na Irlanda, na Escócia e na ilha de Man. Samhain, também conhecido aportuguesado como Samhain. Esse festival celta, portanto, ele comemorava o fim do verão, que é exatamente o que significa Samhain ou Samhain, fim do verão. Exatamente. Era mais ou menos ali entre 30 de outubro e 2 de novembro. Isso, então esse festival durava vários dias e era muito legal porque para os celtas, basicamente, só existia o inverno e o verão. Então para eles era muito importante essa mudança. Tanto é que o Samhain era considerado justamente o Ano Novo Celta. E aqui no canal a gente tem um vídeo muito legal sobre Roda do Ano, que a gente explica os 8 sabás, as 8 festividades, mas é importante entender que para os celtas não existia ali a primavera e o outono e o inverno e o verão como a gente entende hoje. Na verdade, para eles existia o lado escuro, que era representado então por esse inverno, que era quando a noite era mais longa do que o dia, e o lado claro, que era quando o dia era mais longo do que a noite. Então, na verdade, você tinha 8 festividades, sendo que algumas festividades eram inteiramente no período claro, outras inteiramente no período escuro, e você tinha os equinócios, que eram as festividades que você tinha 12 horas no claro e 12 horas no escuro, exatamente. Então esse período do Dia dos Mortos, o Samhain, ele era entendido como um período onde a porta do sobrenatural era aberta e os espíritos então iam para casa para dar um alôzinho para os vivos, para comer ou para se aquecer em torno da fogueira. Então era bem nessa época em que a cortina ou véu que separava o mundo dos vivos dos mortos ficava mais fina, e aí os celtas cultuavam principalmente uma deusa chamada Yubiul. E essa deusa era muito associada com uma anciã, com alguém que trabalhava com os espíritos, e é daí que começa a nascer a relação com as bruxas. E para esses celtas, o mundo dos mortos era maneiríssimo, era um lugar onde não tinha fome, onde não tinha dor. E olha só, os druidas, que eram sacerdotes celtas, quem unificava mais ou menos ali, dava uma identidade para os celtas, eles atuavam como médiums. Então eles meio que incorporavam esses mortos e passavam mensagens dos mortos que estavam agora incorporados nos druidas para as famílias. E é dito que eles voltavam e falavam com a família meio que para guiar a família para esse mundo maravilhoso, o mundo dos mortos. E aí quando eles vinham então para ensinar esse caminho, eles falavam da tal da ponte de espadas, que era justamente uma ponte que quando esse véu se torna mais fino, que é, ou nessa época do ano do Samhain, ou quando você morre, que aí uma ponte de espadas é construída aos seus pés para que você possa atravessar para o mundo dos espíritos, justamente esse mundo feliz, maravilhoso, onde a fome não existe, o frio não existe. Esse período onde a porta do outro mundo estava aberta era muito auspicioso para uma série de coisas, inclusive, claro, para os oráculos. E aí Robert Burns, um escocês, em 1786 ele escreveu um poema chamado Halloween. E aí ele escreve lá formas em que uma pessoa poderia descobrir o seu verdadeiro amor. Olha só, e essas formas, esses oráculos, normalmente eles estavam ligados à agricultura. Então a pessoa ia lá, arrancava um repolho, arrancava uma couve, um nabo, e dependendo do formato que aquilo tinha, podia remeter a alguém ou uma profissão. E aí isso começava a dar dicas de quem seria a pessoa com quem você ia se casar. E como todo bom festival, comer era importante, mas nesse caso, ali no finalzinho do verão, começando o inverno, comer ainda é mais importante, porque você precisa guardar energia para sobreviver a ficar dormindo todo inverno, se fosse o caso. E aí olha só que maneira que acontecia. As crianças saíam pela vizinhança e iam de casa em casa, cantando, fazendo orações, rezando pro espírito dos mortos e em troca recebiam um bolo de boa sorte. E aí, por volta de 1500, vai começar um processo de cristianização desse festival,
que vai durar ali cerca de 300 anos para ele tomar os moldes que ele tem hoje. Então esse bolo da sorte virou o doces ou travessuras, que as crianças vão buscar doce. A própria fogueira, que era muito comum no Soin para queimar os alimentos e tudo, começa também a mudar o seu significado. E essas fogueiras eram bastante usadas para queima do joio. Lembra aquela história do joio e do trigo? Pois é, na cristianização isso ficou bastante evidente e começou a se tornar um símbolo do caminho que o bom cristão deveria tomar. Mas não só para isso, como também virou um símbolo de queima das bruxas e até da peste negra. Desde o século IV, a Igreja da Síria tinha um dia para consagrar uma festa em nome de todos os mártires. 3 séculos mais tarde, o Papa Bonifácio IV transformou um templo romano, que era o Panteão, que era um templo em homenagem a todos os deuses, num templo cristão, e aí ele mudou esse nome de todos os mártires para todos os santos. Ou seja, a Festa de Todos os Santos, que era normalmente dia 13 de maio, ela acabou sendo mudada para o dia 1º de novembro, que era um dia de dedicação à Capela de Todos os Santos na Basílica de São Pedro. E aí a partir daí a gente tem o dia 1º, dia de Todos os Santos, dia 2, o dia dos mortos mesmo, o dia de finados, e dia 31 de outubro passa a ser a véspera desse dia. E exatamente começou a comemorar num dia anterior pela importância, pelo tamanho que essa festa de Todos os Santos tinha. E como a gente já falou no início, era então All Hallows Eve, né, a vigília de Todos os Santos, e isso foi se contraindo, até chegar no Halloween. Em 1845 aconteceu na Irlanda um negócio chamado de a Grande Fome. 1 milhão de pessoas deixaram a Irlanda e migraram para os Estados Unidos, principalmente na região de Massachusetts, na região de Nova York e na região da Filadélfia. Esses novos colonos que chegaram, migrando, fugindo dessa grande fome, trouxeram fortemente com eles a tradição do Halloween. E é claro que não é coincidência que muito próximo dessa data começou a aparecer o termo já aqui nas Américas. Em 1870, por exemplo, foi publicada uma revistinha americana feminina que já falava desse feriado como sendo inglês. No início, os rituais eram muito parecidos com os rituais que eram feitos na Grã-Bretanha, na Irlanda, Inglaterra, Escócia. As próprias maçãs que eram usadas como parte daquele ritual de divinação para saber com quem você ia casar, começaram a se transformar nas cidras que eram servidas, junto com as rosquinhas que a gente conhece hoje como donuts. Atualmente é um festival aqui no Brasil ganhando muita força, mas ele basicamente representa então essa celebração dos mortos ou a colheita e até o fim do verão, início do outono no hemisfério norte. Mas de verdade mesmo, existe um componente muito interessante pra gente, nós adultos aqui, que é entrar em contato com nossos medos e até fantasias de forma socialmente aceitável. Exatamente. Para as crianças é uma forma também de saírem ali daquela concha de timidez, conhecerem a vizinhança, interagirem socialmente com as outras pessoas. E para finalizar, aproveite esse dia para reverenciar os seus ancestrais, os seus antepassados, as pessoas que fizeram com que você chegasse até esse momento, com que você estivesse aqui hoje. Esse é um bom ritual para você montar um altar com as fotos das pessoas queridas que deram origem à sua família, acender algumas velas para essas pessoas, fazer uma oração. Afinal, elas podem estar ali do seu lado te ouvindo. Um beijo no seu coração e até mais. E essas formas, esses oráculos, normalmente estavam ligados à agricultura. Então a pessoa ia lá, arrancava um repolho, arrancava uma couve, um nabo, e dependendo do formato que aquilo tinha... Ela aquilo enfiava... Não. Desculpa. No rabo, e era o grande amor da vida dela.